Fala pessoal! Hoje a gente vai conversar com calma sobre o relatório de fevereiro de 2026 do Fundo de Shoppings do BTG Pactual, o BPML11. E já começo dizendo, aqui não estamos falando de modinha de mercado, nem de promessa mirabolante. Estamos falando de shopping center grande, ativo real, gente circulando, loja vendendo e aluguel sendo pago, tijolo de verdade. O fundo hoje tem 8 empreendimentos espalhados pelo Brasil. Entre eles está o Parque Dom Pedro, em Campinas, que é simplesmente um dos maiores shoppings do país. Tem também o Ilha Plaza, o Casa e Gourmet, no Rio de Janeiro, o Shopping Contagem, em Minas Gerais. O Londrina Norte, no Paraná, o Osasco Plaza, em São Paulo, o Plaza Macaé, no Rio, e o Capim Dourado, em Palmas. É um portfólio diversificado, mas com peso importante em ativos fortes. Vamos aos números que todo mundo quer saber primeiro. O fundo pagou 0,92 centavos por cota no mês. Isso representa um retorno anual, aproximado de 11,66%, considerando o preço de fechamento de fevereiro, que foi R$ 94,72 por cota. Já o valor patrimonial por cota está em R$ 124,07. Traduzindo, o mercado está pagando 94 por algo que, no papel, vale 124. Um desconto próximo de 24%. É como se você estivesse comprando uma loja em promoção, mas ainda tentando entender por que ela entrou em liquidação. O patrimônio total do fundo está na casa de 923 milhões de reais. O valor de mercado gira em torno de 704 milhões. A taxa de ocupação dos imóveis está em 93,7%, o que é saudável. Não é lotação máxima, mas também está longe de ser preocupante. Já a inadimplência consolidada está em 11,3%. Aqui acende uma luz amarela. Não é nível desesperador, mas também não é aquele número que faz o investidor dormir completamente tranquilo. Quando a gente mergulha na operação, começa a entender melhor o cenário. O Parque Dom Pedro continua sendo o grande pilar. As vendas são muito fortes. As vendas por metro quadrado passam de R$ 1.500 e a inadimplência é baixa, em torno de 2,5%. É o tipo de ativo que dá estabilidade ao fundo. É diferente de depender apenas de shopping pequeno regional. O Plaza Macaé vem apresentando crescimento no fluxo de visitantes desde o segundo semestre de 2025. A ocupação está próxima de 98,5%. Isso é praticamente shopping cheio. E shopping cheio significa loja vendendo, lojista mais confortável para pagar aluguel e operação girando melhor. O gestor destacou essa evolução, o que mostra que o ativo está reagindo bem. No Ilha Plaza houve modernização da praça de alimentação, retrofit completo, ambiente mais atual, mais confortável. Esse tipo de investimento é fundamental hoje, porque o consumidor não vai ao shopping só para comprar, ele vai para ter experiência. Só que ali a inadimplência está perto de 18%. Ou seja, o ativo está melhorando estruturalmente, mas ainda sente pressão financeira de parte dos lojistas. O Casa e Gourmet chama ainda mais atenção. A inadimplência ali está em torno de 37%. É o ponto mais delicado do portfólio. Porém, é um shopping menor, com perfil mais específico. Ele não tem o mesmo peso que um empreendimento regional grande. Mesmo assim, é algo que precisa ser acompanhado de perto. No consolidado, as vendas totais do portfólio passaram de 393 milhões de reais no período analisado. As vendas por metro quadrado ficaram em torno de R$ 1.329. O crescimento nas mesmas lojas, ou seja, comparando lojas que já estavam abertas nos dois períodos, foi positivo em boa parte dos empreendimentos. Isso mostra que não é só expansão, é crescimento orgânico. O resultado ajustado de janeiro foi de aproximadamente 10,97 milhões de reais. O pagamento de 0,92 por cota foi mantido. O que sustentou isso? Receita imobiliária consistente, receita financeira relevante e dividendos das participações societárias. Aqui entra um ponto importante.
Parte do resultado ainda é ajudada por aplicações financeiras. Enquanto os juros estão elevados, isso contribui. Se os juros caírem de forma mais intensa, essa linha tende a diminuir. Por outro lado, juros mais baixos ajudam o consumo, aliviam a pressão sobre lojistas e podem reduzir a inadimplência. Então é um equilíbrio. Falando em cenário econômico, o relatório comenta que o ambiente internacional segue com atividade resiliente nos Estados Unidos e que, no Brasil, o mercado já começa a precificar início de redução de juros. Se esse movimento realmente se consolidar, shoppings costumam se beneficiar. Mais crédito, mais consumo, mais fôlego para o varejo. Sobre a dívida, o fundo possui cerca de 179 milhões de reais em obrigações. A dívida de prazo mais longo vence em 2031 e está atrelada à taxa básica de juros mais 1,5% ao ano. A dívida de prazo mais curto vence em julho de 2026 e está atrelada à taxa básica mais 2,05% ao ano. Houve renegociação recente, com redução da taxa adicional e extensão de prazo. Isso é positivo e mostra a capacidade de gestão. O ponto de atenção é que 2026 ainda concentra um volume relevante de vencimento. Não é cenário de sufoco, mas exige acompanhamento. A composição do patrimônio mostra que a maior parte está diretamente nos imóveis e participações em sociedades específicas. Há também aplicações financeiras relevantes, que estavam em torno de 182 milhões de reais no fim do período. Parte desse valor foi utilizada para a amortização de dívida, o que é saudável para a estrutura financeira. Em fevereiro, os eventos de carnaval ajudaram a impulsionar o fluxo em alguns empreendimentos, como Plaza Macaé e Capim Dourado. Pode parecer detalhe, mas shopping vive de calendário. Datas comemorativas e ações promocionais impactam diretamente o movimento e, consequentemente, as vendas. Então, resumindo, em uma visão estratégica, temos um fundo com ativos relevantes, especialmente o Parque Dom Pedro, operando com taxa de ocupação adequada, pagando rendimento próximo de 12% ao ano no preço atual e negociando com desconto considerável em relação ao valor patrimonial. Em contrapartida, temos inadimplência ainda elevada e dependência parcial do cenário macroeconômico. A grande questão é se o preço atual compensa esses riscos. Comprar a R$ 94, algo que tem valor patrimonial de 124, chama atenção. Se a inadimplência recuar e o ciclo de juros ajudar o varejo, o desconto pode diminuir. E quando o desconto diminui, a valorização da cota pode vir junto. O BPML 11 hoje não é promessa de ganho rápido. É tese baseada em ativo físico de qualidade, com gestão estruturada e exposição direta ao consumo brasileiro. Para quem pensa no longo prazo e entende que shopping é ciclo, pode fazer sentido dentro de uma carteira equilibrada. Como sempre, o segredo é acompanhar mês a mês, olhar vendas, inadimplência, evolução da dívida e qualidade da gestão. Porque, no fim das contas, mercado oscila, humor muda, mas número consistente acaba prevalecendo.